É isso aí, galera. Mais uma edição aqui do Pod Riders, um momento especial com a presença do nosso querido apóstolo Rina, em meio à nossa conferência. São dias maravilhosos. A gente está vivendo aqui tanta visita de amigos e pessoas especiais. E é uma honra te receber aqui. AP, seja muito bem-vindo. Um momento especial, patrocínio da Windy Riders, Rock Café, óculos e uma seleção aí de produtos para chegar, vai ser maravilhoso. AP, a minha pergunta é algo muito claro assim. Você tem vivido uma realidade da igreja. Como você vê a igreja para o futuro agora, depois da pandemia? A igreja para o futuro, ela é uma igreja que tem que usar a experiência adquirida em meio à pandemia. A pandemia ela cumpriu muitos propósitos, um deles foi testar a flexibilidade da igreja. Então a igreja sempre defendeu a teoria de que ela não era as quatro paredes, mas ela estava muito fundamentada nas suas reuniões presenciais, no prédio, nos programas, nos ministérios. E tudo isso foi provado, tudo isso foi testado quando, de repente, você não podia mais estar em cultos presenciais, você não podia ter mais reuniões, você não podia ter a proximidade dantes tão celebrada por nós. Então, isso foi um teste e isso foi, na verdade, uma experiência que nos leva a absorver treinamento para aquilo que há de vir, porque a igreja ela realmente é um organismo vivo, a igreja ela realmente consegue se adaptar a qualquer e toda circunstância. Então, esse período todo, ele levou a igreja a criar alternativas, a criar possibilidades, e essa criatividade toda ela tem que ser agora uma das premissas para toda a ação da igreja. A igreja tem que considerar que talvez amanhã, no futuro, ela não possa estar reunida mais nos prédios. Então, qual a necessidade da igreja se adaptar às novas realidades? Ela é total, ela é real, ela é palpável. Até 2020, isso era uma realidade muito distante. Depois de 2020, a gente começa a perceber que a qualquer momento, por qualquer situação, o macroambiente pode nos influenciar a ponto de nós termos que nos tornar uma igreja orgânica, porém virtual, talvez, só transmitindo cultos, só transmitindo reuniões, com células virtuais. Então isso também leva a igreja a ter que se antecipar e a criar programas e a criar soluções para problemas que possam ser gerados por crises como essa que a gente viveu do Covid ou por qualquer outra onda que venha a tomar o cenário futuro, a tomar o cenário adiante. Então a igreja ela continua com o seu principal objetivo de plantar igrejas, só que numa configuração como essa, em que modelo? Numa composição como essa, em que nível de estrutura? Ela vai precisar de prédio, ela vai precisar de púlpito, de cadeira, de estrutura física, ou ela vai ter que se mobilizar para conseguir continuar alcançando pessoas e continuar expandindo o reino e continuar expandindo o evangelho, independente dos desafios que venham a ser enfrentados. Então a igreja sai dessa amadurecida, a igreja sai dessa atenta, todos os líderes viveram todo tipo de emoção também nessa pandemia, porque pessoas se esfriaram, pessoas se desconectaram e depois é todo aquele trabalho de formiguinha para trazer o pessoal de volta. Muitas pessoas com medo ainda, muitas pessoas que não estão com medo, mas que são muito seletivas nos lugares que elas vão frequentar. Então o cara vai para o mercado, pega avião, vai trabalhar, mas na igreja não, porque lá posso pegar Covid. Então houve também essa mudança na cultura das pessoas. Então os líderes vão ter que lidar com isso, vão ter que fazer um trabalhinho de base para convencer as pessoas a voltarem a congregar, a voltarem a servir na igreja. E o aprendizado é esse. Nós somos um corpo, nós somos um organismo, e independente do que nós estivermos enfrentando, a igreja vai continuar se expandindo, o evangelho vai continuar sendo pregado, as vidas vão continuar a ser pastoreadas e Deus vai nos dar a graça necessária para isso. Você percebe que mesmo com essa debandada de alguns, muita gente voltou, muita gente foi salva. No primeiro culto de pandemia, a gente chegou a ter 180 mil pessoas conectadas ao culto da sede. Todo mundo assustado, querendo saber o que era aquilo, o que ia acontecer, qual era a posição da igreja. E durante toda
a pandemia, todos os cultos, muitas pessoas novas chegando, muitas pessoas novas acessando o culto. Então, Deus usou a pandemia de muitas formas, para treinar a igreja, para testar a igreja, para provar a igreja, para preparar a igreja para aquilo que há de vir, mas também para trazer avivamento. Houve muita salvação, houve muitas pessoas sendo abençoadas. Outra coisa importante é que o poder de Deus também não se limita às reuniões presenciais. Durante alguns meses eu estava pregando para cadeiras e Deus me trazia palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, revelações, com pessoas que se identificavam nos seus lares, se identificavam nas suas casas e eram tocadas por Deus, quebrantadas por Deus. Teve um caso em especial que me marcou muito, que Deus num culto me mostrou um nome, Rogério, era uma pessoa que estava perdendo a casa naquela semana, que Deus estava ouvindo a oração dele, que ele não ia perder a casa, que Deus ia tocá-lo, ia restaurar a família dele. E aí depois disso eu recebi uma mensagem de um diácono nosso que disse, ele filmou essa cena, esse Rogério era o cunhado dele, que era da Umbanda, que era de outra religião, e ele ouviu aquela mensagem, estava achando o culto legal, mas quando ele ouviu o nome dele, mostrou exatamente o que ele estava vivendo, porque ele estava para perder a casa dele. E aí ele se converteu naquele dia. Ele depois se batizou na minha casa, eu fiz alguns batismos em casa durante a pandemia, e ele não perdeu a casa, ele deu um testemunho glorioso de como Deus cuidou de tudo para ele ter a solução para o problema dele, e hoje o cara é um homem de Deus que está lavado e remido no sangue de Jesus, para falar uma entre muitas experiências sobrenaturais que a gente teve durante esse período que eu estava sozinho na igreja, só acompanhado das equipes técnicas, mas o poder de Deus não se limita, então o poder de Deus ele vai continuar se manifestando ainda que nós estejamos privados das nossas reuniões presenciais. Então fica todo esse aprendizado, isso amadurece o corpo, isso provou também os nossos alicerces, mas de muitas maneiras essas experiências nos levam a entender que, independente do cenário futuro, a igreja sempre será a igreja e o poder de Deus sempre estará sobre nós e a vontade de Deus vai se cumprir independente do que a gente tenha que enfrentar. Glória a Deus. Eu te conheço já há 20 anos e é muito louco ver assim como Deus te usa e tantas atividades que você tem que te cercam, escrever livros, o curso, o Instituto Global que você assumiu como algo tão prioritário para todo o ministério e as responsabilidades que são infinitas. Como é que você se redescobre depois de tantos anos de ministério, mantendo a mesma essência? É o mesmo Rina desencanado para tanta coisa ao mesmo tempo que se joga, que vai para a praia, arrebanha 100 pessoas numa barraca e conversa, se conecta. É a mesma coisa. E eu vejo que assim, a sua influência, a sua responsabilidade cresceu demais. Você hoje tem uma expressão de importância no sentido de cuidar de pessoas, de ajudar líderes. Como é que você se renova assim, em tantos desafios, uma agenda tão intensa? Foi a pregação de hoje aqui. O nosso renovo está em Deus. Você vai ser consumido muitas vezes pelas suas atividades, você vai ser exigido ao extremo pelas missões que você assume, por aquilo que está sobre a sua vida, mas a nossa alegria, o nosso renovo, o nosso alívio, ele está em saber que o Espírito de Deus está conosco, em você se deleitar em Deus, porque se não for isso, fica muito difícil suportar. Porque no ministério você tem todo tipo de emoção, todo tipo de desafio, você não ganha todas, às vezes você perde. Não são todas as pessoas que vão estar do teu lado, muitas vão te trair, vão te abandonar, você vai passar por todo tipo de sentimento. Mas se a tua alegria está em Deus, se a tua alegria não está no fim, mas no processo, você curte cada dia, você vive cada dia, cada experiência, seja ela boa ou ruim, você vai entender como o agir de Deus na sua vida, você vai crescer com aquilo, você vai extrair lições, vai extrair aprendizado, vai amadurecer também, porque você vai calejando, vai se renovando, e o importante é isso, é você manter a sua conexão com Jesus, porque é essa conexão que te faz leve, que te faz feliz, que te faz pleno e com esse sentimento de completude que só Ele pode nos dar. Então o segredo é esse, tua felicidade não está em objetivos alcançados, tua felicidade está em Jesus, na comunhão que você tem com Ele. Se você estiver na presença dEle, você vai se sentir feliz, realizando ou não, vencendo ou perdendo, sendo celebrado ou sendo desonrado. Em qualquer situação você vai estar bem equilibrado emocionalmente e pronto para aquilo que você tiver que enfrentar. Quando é que foi que a tua identidade
espiritual no teu ministério, você falou, meu, é para isso que eu sirvo. Você deixou uma carreira para trás e chegou, agora é minha vez, eu sei que eu tenho que deixar tudo. Quando foi que essa chave girou assim, virou dentro de você? Foi quando eu senti um vácuo na alma, vivendo o que profissionalmente eu sonhei em viver. E Deus me disse, se você quiser continuar sua vida profissional, eu vou te abençoar, mas não foi para isso que eu te desenhei. Você vai estar sempre com esse sentimento de vazio, porque esse não é o propósito para o qual eu te criei. O propósito para o qual eu te criei é cuidar da minha obra, é cuidar da minha igreja, é cuidar do meu reino. Então, quando virou essa chave, eu vi que não tinha outro caminho para eu seguir a não ser cumprir a minha vocação e a minha chamada. O que me fez pleno, o que me fez totalmente satisfeito, independente das lutas enfrentadas. Mas eu costumo dizer para as pessoas próximas a mim que eu sou o homem mais feliz do mundo, porque eu tenho certeza que eu estou fazendo a coisa certa e eu estou fazendo o que Deus espera de mim e eu estou cumprindo o meu propósito. Não havia outro lugar na terra para eu estar a não ser no lugar que eu estou hoje. Então é muito bom você viver sabendo que você está cumprindo o seu propósito, sabendo que você está cumprindo a sua missão, sabendo que você está vivendo por um galardão eterno, por uma recompensa espiritual. Demais, né? O legado do Bolinha, o legado da Lili em você, te levou em que visão do processo? Poxa, isso aqui é o que meu pai deixou para mim, e isso aqui é o que minha mãe colocou, me ajudou. Eu lembro que você fala muito do teu testemunho, né? Minha mãe sempre, quando eu era pequeno, toda noite ela botava a mão na minha cabeça e orava. Ainda vocês estavam, você, a Dani, a Pri, aprontando, era bagunceiro e tudo mais, mas ficou o legado, assim, né? Os valores deles dentro de vocês, né? Sem dúvida nenhuma, todos somos produtos do nosso ambiente. Deus me permitiu crescer num lar em que eu tinha de um lado um leão e do outro lado um cordeiro. Então essas faces de Jesus, o leão e o cordeiro, eu tinha dentro da minha casa. E óbvio que a gente assumiu um pouco dessa herança. Então eu tenho do meu pai a questão de ser guerreiro, de ser forte, de ser valente, de não ter medo de nada, de não ter medo de briga, de avançar independente das situações, de rosnar quando tem que rosnar, de mostrar os dentes quando tem que mostrar os dentes. De não arregar, né? De não se acovardar. É isso aí. E, por outro lado, eu tinha e tenho uma mãe presente que era a maior expressão do amor de Jesus que eu poderia ter na Terra, com a sua doçura, com a sua ternura, com a sua sabedoria, com a sua inteligência emocional. Então, isso trouxe muito equilíbrio para a gente, porque a gente tem em nós esse lado leão, mas também tem esse lado cordeiro. Isso foi muito importante na nossa formação. E aí, na altura da tua evolução ministerial, família, já as crianças já avançando, Deus te manda um anjo, o Renan. Eu acho que ali foi o momento que você chegou numa montanha e falou: o que vem pela frente, Deus tem uma novidade, né? E você fala muito no teu testemunho, né, que se você soubesse o que ia ser o Renan na tua vida, você só se alegrava desde a notícia, né? Uhum. Foi uma montanha russa emocional que vocês passaram no início, né? Foi porque a gente não tinha noção de que existisse a possibilidade dele ter uma síndrome. Isso não foi identificado em nenhum dos exames, então o difícil para a gente foi receber a notícia como a gente recebeu. Porque se você identifica, se você tem um sinal de que talvez isso possa acontecer, você vai emocionalmente se preparando para aquilo. Mas foi também só aquele primeiro dia que foi aquele choque de, meu Deus, como é que vai ser agora? Como é que vai ser a vida dele? Mas a experiência inicial, tanto minha com ele quanto da pastora Denise também, foi suficiente para mudar também a nossa mentalidade e o nosso coração, porque no dia que ele nasceu, eu consagrei a Jesus, peguei ele no colo, fiz uma oração, disse: seja bem-vindo, papai te ama. Mas a primeira reação dele comigo foi no nosso segundo contato. Ele estava numa incubadora, tomando solzinho artificial, porque ele nasceu prematuro, com aqueles óculos prateados, de costas, virado para o outro lado. Eu botei o rosto ali perto da incubadora e eu disse o que eu dizia para a barriga: cadê o bebezinho do papai? E quando ele ouviu minha voz e ouviu essa frase, com 1 dia de vida, tendo nascido de 7 meses, ele se contorceu inteiro para olhar para o lado de onde ele tinha escutado a voz. Quando eu vi essa cena, falei: cara, acabou, fechou a nossa parceria, aqui sou eu e você para sempre. É isso. E ele é um presente de Deus, acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque ele traz alegria, ele traz amor para a nossa família, ele
Ele está 100% feliz o tempo todo, dorme bem-humorado, acorda bem-humorado, é engraçado, é divertido, é grudado com a gente. E, na verdade, ele me ensinou muitas coisas sobre amar. Que você pega um ser 100% puro, sem malícia, sem maldade, ele carrega o céu dentro dele, um abraço dele tem poder de cura emocional. É verdade. Eu brinco que ele é meu Rivotril, porque 5 minutos com ele por Zera. dia, zera, de tanta coisa boa que ele me transmite. E ele é teu parceiro Ele mesmo. é meu parceiraço, tudo que eu amo, ele quer surfar comigo, ele quer andar de moto comigo, ele quer jogar bola comigo. Quando ele vai dormir, ele quer dormir comigo, ele me agarra durante a noite, ele vai dormir com a babá, ele fala, vem, dorme aqui no seu quartinho. Ele, não, vou dormir agarrado com o pai. Aí ele desce, se agarra no meu pescoço, fica igual um koala. É demais, a noite cara? inteira me agarrando. E as reações dele são inesperadas, né? Assim, umas coisas. A cada dia, porque o vocabulário dele vai se ampliando, e cada dia ele tem uma tirada nova, a gente chora de dar risada com ele, porque ele é tirador de sarro, ele é brincalhão. Ele é. Ele é incrível, não tem outra palavra para defini-lo. Que massa, né? Demais. AP, muito obrigado, já depois da pregação, de tanto mover aqui. Foi sugado, mas foi maravilhoso, né? Então, quero te agradecer por prestigiar aqui o nosso podcast, por estar aqui mais uma vez. Nos renova demais. Você tem noção de quanto é importante para nós, eu tenho certeza disso, mas é muito bom estar junto. Então, quero te agradecer e que em breve a gente possa fazer mais programas juntos, mais rolês. Eu te agradeço por tantas experiências radicais que você já me levou, literalmente. Eu só vou contar a última aqui. Não sabia nada de neve, falou, você vai comigo. O treinamento do AP ele é muito radical, ou vai ou vai. Ele me pegou, nós fomos para Bariloche, e Deus falou comigo, cara, você tem que ir para acompanhar. Tá bom, vou. E aí, primeiro dia, você vai aprender a cair, a lâmina troca assim e assado, tudo mais. Tá bom, AP. Ele sumiu, foi fazer o rolê dele. Eu fiquei a tarde inteira caindo de bunda, a tarde inteira aprendendo. Aí no outro dia ele me levou, você vai para uma intermediária. Eu fiquei brincando, aí eu peguei a alegria de fazer o snowboard. Fiquei maravilhoso, tudo mais. Daqui a pouco, depois do almoço, Ale, vem comigo. Foi eu, ele e o Luiz Portela, pastor da sede. Aí ele começa a subir, aquele lift começa a subir. Aí eu vi que não tinha pista. Falou, me segue. E foi embora. Ele voa no snowboard. Daqui a pouco ele foi para um lado, eu não sabia mais para onde ir. Eu fui e fiquei. Mas eu cheguei numa hora que eu cheguei num lugar que nem tinha mais neve. Pregão, aí fui andando, tudo mais. Eu fui descendo, levei tempo, tudo mais. Aí desci, já era mais tarde. Fui para o restaurante, que era no final da montanha. E sumi. E ele, como ele tinha me deixado lá em cima, eu creio que ele ficou preocupado. Eu vi, lá longe, ele procurando, olhando para cima, ele me viu, né? Então ele me jogou na montanha, mas foi lá no final me buscar. Então eu sou grato por essa experiência, entre muitas, né? E acho que esse é o teu papel de treinador, né? Botar os caras na roubada para os caras aprenderem a voar, né? Faz parte do processo, né? Se a águia não empurra os filhotinhos para fora do ninho, eles não aprendem a voar. Fica tudo uns marrecos, né? Sou eu, na verdade, que agradeço a oportunidade, amo a sua vida, amo a sua família, amo essa igreja, é sempre um prazer servi-los. Essa experiência do Snow ela foi muito bacana mesmo. No começo é isso, tem que cair. Eu me lembro que os primeiros dias que eu fui, eu caía tanto que eu peguei um cachecol da Denise desse tamanho, assim, enfiei dentro da calça, andava na estação, parecia uma tanajura. Porque eu caía e amaciava a queda aquele cachecol. Mas você, no seu caso, não precisou nem se preocupar. Não, aqui já tinha uma natureza. Natural. Então você caiu várias vezes, mas você nem sofreu tanto. Não, você já estava com. Já usou seu airbag. Já tinha um sistema. Você aprendeu, né, cara? Então, o mais aí. legal foi isso, é ver você depois se divertindo e a gente tendo mais uma atividade para a gente fazer juntos, que isso faz parte também de nós servirmos, né? Nós temos tempo de comunhão fazendo coisas juntos. Foi muito especial. Esse é, eu acho, um dos segredos do ministério, né? A gente está junto também na hora para se divertir, que é o que fortalece. Muito obrigado, galera. Vocês acompanham aqui o nosso podcast, as novidades, e sigam o AP, com certeza deve seguir no Instagram dele, que aparece muita coisa do Renan com ele, que é demais. A Rafinha, minha filha, que está aqui com a gente aqui no estúdio. Que ele ama a Rafinha. Ele ama. Fala dela, cara. Ele pega, Rafa. Muitas vezes ela pega o meu Instagram, entra vem no cá, teu... Rafa, vem cá. Vem aqui, aparece aqui junto. E ela ama. E você gosta do Renan também? Muito. Ele te ama, você é amigona dele. Fala, cadê a Rafa? A Rafa, demais. Muito obrigado, que Deus abençoe. É isso aí, galera. A gente fica por aqui, vocês seguem com a gente nas novidades. Um abraço. Valeu. Foi?